Um texto que eu gosto muito, que está na Bíblia, diz o seguinte: duas coisas peço a Deus antes que eu morra. Primeiro, que Ele me mantenha longe da falsidade e da mentira. E segundo, que eu não seja nem pobre e nem rico. Interessante esse texto, não é? São palavras do sábio Salomão. Eu vou ler esse texto na íntegra, conforme encontramos na Bíblia. Está lá em Provérbios, capítulo 30, versos 7 a 9. Duas coisas te peço, ó Deus, antes de morrer. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Eu gosto desse texto porque ele fala do contentamento, que é você estar contente, realizado, feliz com o que Deus lhe deu. Contente com o que você tem. Eu estou dizendo daqueles que possuem o necessário para uma vida digna, honrada. Essas pessoas possuem o espírito agradecido. Parece simples, mas trata-se de um desafio para muita gente. Pois a maioria das pessoas nunca estão satisfeitas. Nunca estão satisfeitos com aquilo que possuem. Sempre querem mais. Sempre estão em busca de coisas que ainda não têm. E essa busca desenfreada, ela é intrínseca à cultura em que vivemos, a do capitalismo, do consumismo. Conta-se que um grupo de milionários estavam reunidos numa mansão e nessa reunião cada um apresentava os seus planos, investimentos que teriam para os próximos anos. E eles falavam ali de números astronômicos. Falava-se em aplicar milhões de dólares, milhões de euros, que seriam investidos nesse ou naquele projeto, e dos resultados esperados desses investimentos. E participava dessa reunião um escritor de livros, mas que havia lançado recentemente um best-seller, e ele havia vendido muitos livros, mas que nem de longe havia faturado tanto dinheiro como aqueles ricos empresários. E naquela reunião também havia um jornalista que a tudo registrava e perguntou ao pé do ouvido desse escritor: você não fica constrangido sabendo que esses caras ganham mais num dia do que você ganhou com a venda de todos os seus livros? E aquele escritor respondeu: olha, eu não fico constrangido, e eu vou dizer por quê. Porque eu tenho algo que esses caras não têm. E o jornalista, um tanto surpreso, perguntou: e o que é que você pode ter que esses ricos empresários não têm? E ele respondeu: eu conheço o significado da palavra suficiente. Esse é o cerne da questão. Suficiência. É você estar satisfeito, se sentir suficiente com aquilo que adquiriu, com aquilo que tem, com aquilo que possui. É entender que a vida é muito curta para acumular indiscriminadamente riquezas que precisaríamos umas 10 vidas para poder usufruí-las. Se ao menos fosse em prol dos menos favorecidos, poderia se justificar, mas não é isso que acontece. E é por não ter limites aos acúmulos ou ao acúmulo de coisas, é que o ser humano tem se tornado tão insensível às desigualdades sociais. Então é a suficiência que nos permite valorizar o que somos, ao que temos, o modo como vivemos, os nossos prazeres, as nossas escolhas. Então é essa reflexão sobre o que nos basta que nos faz ver que nunca teremos tudo o que gostaríamos. E se ninguém pode ter tudo, devemos nos alegrar em ter o suficiente para uma vida digna. Isso faz sentido para você? Salomão já sabia disso. Ele entendia que a vida não consiste em apenas ter, ter e ter. Então a suficiência é mais razoável do que a busca desenfreada por mais, mais e mais. Eu termino essa reflexão com os 2 pedidos de Salomão a Deus. Que sejam os meus e os seus pedidos também.
Duas coisas te peço, ó Deus, antes de morrer. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria: quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Deus nos dê o privilégio da suficiência. Não a autossuficiência, mas a suficiência resultante da dependência de Deus. E aqueles que vivem assim, vivem melhor. Pensemos nisso.